paz de Cristo para o seu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Mais uma vez estamos aqui para poder deixar uma reflexão bíblica para você, para que seu dia possa ser mais proveitoso a partir do momento que refletimos sobre a palavra de Deus e o impacto dela na nossa vida. O texto selecionado para este dia é o Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo número 12. Vou ler apenas o versículo 26, que diz assim: Jesus, palavras de Jesus: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Palavras de Jesus: se alguém me servir, o meu Pai honrará. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Irmãos, estamos diante de um texto emblemático, um texto que nos convoca, que nos chama ao serviço. Uma vez que somos salvos em Cristo Jesus, isso deve nos impulsionar para o serviço. Há um texto também em Efésios que diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas também a mesma Bíblia que diz em livro de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Há uma contradição nesses textos com as palavras de Jesus? Pelo contrário. Na verdade, Paulo está falando de um tipo de fé e um tipo de salvação que nós não merecemos. Não há nada que nós possamos fazer para obter a salvação, a não ser acreditar em Cristo Jesus e me entregar a Ele. Mas Tiago vai complementar dizendo assim, que a minha salvação, a minha fé, me põe em movimento. Não há como eu dizer que tenho fé em Deus se eu não pratico aquilo que na verdade a fé exige de mim. Portanto, esses textos não se contradizem, esses textos se complementam, porque a fé me põe em movimento. E Jesus foi muito claro aqui, quando Jesus disse, se alguém me servir, meu Pai honrará. E a partir dessas ideias, eu queria refletir sobre alguns pontos, sobre alguns tipos de cristãos, alguns tipos de servos de Deus. E eu queria que, na medida que eu estivesse falando, você fizesse uma reflexão sobre a sua vida. Que tipo de cristão você é? Que tipo de servo você é? Você é salvo, e isso é indiscutível em Cristo Jesus. Entretanto, essa salvação precisa ser acompanhada do meu serviço para com Deus. É assim que eu creio, é assim que eu interpreto as Escrituras Sagradas. Mas eu queria, na verdade, mostrar 3 tipos de servos. Qual deles você se encaixa? O primeiro tipo de servos são aqueles servos passivos. Ou seja, são aqueles servos que não produzem, que não se envolvem. A igreja não é uma prioridade para a sua vida. São pessoas que estão muito mais ocupadas com os afazeres do dia a dia e usam sempre a desculpa dos afazeres do dia a dia para não produzir. Eu estou muito cansado, eu faço muita coisa, eu sou uma pessoa muito importante lá fora, eu tenho muitas coisas para dar conta, eu não tenho tempo para servir a igreja. Essas pessoas dificilmente elas são frequentes nas coisas da igreja. Essas pessoas dificilmente elas conseguem produzir, elas conseguem avançar. Pelo contrário, elas não produzem absolutamente nada, estão completamente acomodadas com o ritmo de vida que elas estão. E acham que é suficiente apenas frequentar a igreja, ou apenas assistir a uma live, assistir um culto online, mas não se coloca à disposição. Corre exatamente do serviço, correm quando é convocada, quando é chamada para fazer alguma coisa, a pessoa ela não quer se comprometer. Então esse é o primeiro tipo de cristão. É o cristão completamente passivo. Segundo algumas pessoas, essas pessoas só querem apenas ser servidas, mas não querem se envolver nessa obra. O segundo tipo de cristão são os cristãos ativos. Ou seja, servem, mas não por completo. Frequentam a igreja,
assistem a uma live. Mas o problema do cristão ativo é que muitas vezes eles não tomam a iniciativa. Muitos deles embarcam no serviço para com Deus empurrado. E aí acontece uma coisa trágica. Dão a sobra do seu tempo. Dão a sobra da sua vida. As coisas lá fora sempre vão ser mais importantes. Se eu tenho uma prova para estudar, mas eu tenho um serviço para fazer na igreja, eu escolho fazer a prova. Se eu tenho uma festa para ir, e tem nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, uma atividade na igreja que requer a minha presença, que requer o meu serviço, essas pessoas escolhem a festa. Escolhem sempre estar em qualquer outro lugar. O cansaço atrapalha, os estudos atrapalham, o trabalho atrapalha, as outras atividades atrapalham. Essas pessoas, elas funcionam quando você pede, quando você implora, quando você mostra que é importante. E aí, por não ter mais nenhuma outra coisa, faz. São ativas, mas se contentam com o pouco que faz. Se contentam em apenas assistir às lives. Se contentam apenas a fazer o mínimo. Mas não tem iniciativa. Você sempre tem que pedir para a pessoa fazer. Mas pastor, é ativa, está fazendo. Mas não faz com entrega, não faz com o coração. Fica apenas felizes pelo fato de fazer algumas coisas. Não entendem o valor que isso tem. Até fazem, mas fazem apenas porque pedem. Pessoas ativas não têm iniciativa. Elas estão em movimento, mas elas estão em movimento muito mais com a rotina da sua vida do que com qualquer outra atividade da igreja. Sempre reclama porque as coisas demoram, sempre reclama porque as atividades da igreja não devem ser feitas de uma forma muito corriqueira, de uma forma natural. Pastor, mas não é melhor do que ser passivo? Muitas vezes é melhor não fazer do que fazer empurrado, porque fazer por cobrança. Esse é o segundo tipo de cristão, segundo tipo de servo. Mas existe também o terceiro tipo de cristão, e talvez seja o tipo de cristão ideal, que são os cristãos proativos. O que são esses cristãos proativos? São aqueles que se envolvem por completo. São aqueles cristãos que se doam. São aqueles cristãos que Deus é prioridade. Não importa se eu tenho uma prova para fazer, não importa se eu tenho um outro trabalho para realizar, não importa se eu estou cansado, não importa se a minha vida é uma correria, eu sempre me dedico às coisas de Deus. As coisas de Deus é prioridade. As coisas de Deus são prioridade na minha vida. Servir na igreja, para essas pessoas, é a maior dádiva que existe. Porque sabe para quem estão fazendo. Pessoas proativas não esperam que você peça para ela fazer. Elas fazem. Pessoas proativas, elas de alguma forma, de alguma maneira, elas se enganjam. Elas entendem o que Deus quer para a vida delas, porque elas mantêm a sua vida devocional. Elas oram todos os dias ou regularmente. Elas leem a palavra. Elas se envolvem, se colocam à disposição. É a primeira para dizer sim para servir a Deus. Fazem sem reclamar. Pessoas proativas. Esse é o tipo de cristão ideal, o tipo de pessoa que o reino de Deus e que a igreja de Cristo Jesus precisa. A pessoa não se acomoda. Elas servem, elas se impulsionam, se colocam à disposição. Sempre estão perguntando se as outras pessoas, se a igreja precisa de alguma coisa para ela se envolver. Agora eu pergunto para você, que tipo de cristão você está sendo hoje? Um cristão passivo? Um cristão ativo? Ou um cristão proativo? Escolha ser um cristão proativo, porque vai ser uma bênção para a sua vida. Eu queria fechar essa reflexão dizendo para você
E servir a Deus é o maior privilégio, a maior honra que podemos fazer aqui na terra. O próprio texto diz: se alguém me servir, o meu Pai honrará. Se alguém me servir, o meu Pai honrará. Servir a Deus, meu amado e meu irmão, é uma bênção. E quando você faz, você não faz para mim. Você não faz para o pastor. Você não faz para a liderança. Você faz para Deus. Não vise as pessoas. Vise o Senhor na sua vida. E eu quero reforçar, dizendo, o que faz um líder religioso, um pastor, ter motivação para permanecer na igreja, não é porque ele se sente amado por ela, mas é porque ele vê que a sua comunidade de fé, a Igreja de Cristo Jesus, está em movimento, com pessoas proativas, com pessoas que servem, não empurradas, mas com pessoas que servem a Deus com todo o seu coração. O que faz um pastor ficar na igreja e permanecer nela, não é porque ele se sente apenas amado por ela, mas é porque ele olha e vê que a sua comunidade de fé vai além de assistir ou de frequentar um culto. Mas essa pessoa se envolve com todo o seu coração, com toda a sua força. E aí o motiva a entender que ele está no caminho certo. Que Deus abençoe sua vida. E entenda que servir a Deus é uma bênção para você, para sua família, para o seu crescimento. E só você tem a ganhar muito com isso. Porque a palavra de Deus reforça: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Deus abençoe sua vida, reflita sobre isso. Deus tem grandes coisas para fazer através de você e Ele quer fazer em nome de Jesus. Amém.